Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Agora nós estamos propriamente dentro da nave do Santuário da Visão. Atrás de mim tem o presbitério. Ali atrás, bem no centro, depois do altar, tem o órgão de tubos, o ambão que está aqui atrás também. Aquela antiga cruz que foi colocada também aqui no presbitério desse santuário. A vida ordinária litúrgica da comunidade dos frades é realizada aqui, aonde se reza a oração também da liturgia das horas com o povo de Deus que frequenta aqui. Campo Sampiero tem seus 12 mil habitantes e essa aqui é a igreja seguramente mais frequentada e que é uma igreja de referência para a região. No sentido que a Basílica de Santo Antônio é a presença de Santo Antônio para o exterior e para as dioceses diversas da Itália. E aqui é a presença de Santo Antônio para os cristãos que estão aqui nessa região, que vêm para celebrar a trezena, a festa de Santo Antônio, aqui. Cada ano uma cidade da região que é responsável por coordenar essa festa. Hoje, nós, depois da festa de ontem, da memória dos três irmãos, Maria, Marta e Lázaro, nós não ouvimos então a leitura de Jeremias, que falava do processo que ele sofreu quando ele profetizou a queda do templo. Então hoje, depois daquela profecia, então na leitura de hoje nós temos um momento que este profeta é levado já para ser condenado à morte. Então a resposta que ele vai dar. Os sacerdotes e profetas vão levar Jeremias aos chefes e ao povo, e vão dizer: este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. A profecia dele era concretamente sobre o templo, mas profetizar contra o templo é, de certo modo, profetizar contra a cidade de Jerusalém, porque o centro dessa cidade é o templo. Então Jeremias começa a dar a resposta: o Senhor incumbiu-me de profetizar. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente. Então veja assim a força desse profeta, e é belo assim ver em tantos profetas, seja aqueles do Antigo Testamento, seja o Senhor Jesus, sobretudo, tantos santos dos primeiros séculos do cristianismo, como os apóstolos e outros, mas ainda hoje, quantas pessoas de igreja, quantas pessoas, mesmo no Brasil, pelos pobres, pelos indígenas, pelos sofredores, deram a sua energia, buscaram salvar aquelas pessoas pelos quais o Senhor Jesus doou a sua vida de um modo prioritário. Então, a profecia faz parte da nossa dimensão do batismo. E essa coragem de Jeremias é muito interessante, porque ele ali, diante do tribunal, ele vai repetir a sua profecia e vai dizer assim: é um momento que vocês devem se converter. Com a minha vida vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas saibam que vocês vão estar fazendo uma injustiça, matando um inocente, alguém que não fez nada para ser condenado. O Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. O chefe do povo e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: este homem não merece ser condenado. E então um deles é que vai fazer o desempate entre os juízes, será Aicã, e que vai então salvar a vida de Jeremias. Jeremias não vai escapar sempre, depois vai ser condenado à morte por causa das suas profecias, mas um profeta é um personagem incômodo, alguém que não é agradável, e por isso então a perseguição. Sabe que quando nós anunciamos o evangelho que é agradável a todo mundo, é sinal que alguma coisa não vai bem. O anúncio do evangelho deve desagradar, deve nos tirar da comodidade. E quando alguém quer nos tirar da comodidade da vida que nós escolhemos e pensamos que é uma vida santa, então nós reagimos, nós não queremos. Então o profeta se torna sempre alguém que é desagradável. Com o Salmo 68 nós assim rezamos: retirai-me deste lodo,
pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam. Então, é a oração coerente com aquilo que nós ouvimos da história de Jeremias, daquele que é perseguido e suplica a ajuda do Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. E agora então, esse sofredor percebe que Deus agiu na sua história. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Se procurardes o Senhor continuamente, humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Aclamação ao Evangelho de hoje. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Nós hoje, caríssimos, temos a narração do martírio de João Batista. Herodes, ele ouviu falar de Jesus, então a primeira coisa que ele pensa é que João Batista que ressuscitou dos mortos. E Mateus usa esta ocasião para narrar o martírio de João Batista. João Batista, ele profetizava, condenava Herodes por causa do adultério que ele vivia. Ele se uniu à sua cunhada, a mulher chamada de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe. E dizia a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo. Então veja que era o receio que fazia com que ele não fizesse. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou, e o rei, já alterado, deveria estar ele à sua corte, promete para ela dar para ela o que ela pedisse, ainda que fosse metade do reino. E ela então vai se consultar com a mãe e pede a cabeça de João Batista naquele momento em um prato. O rei ficou triste, mas por causa do juramento que tinha dito aos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João Batista. Eles trazem a cabeça e entregam à moça, a moça entrega à sua mãe. Os discípulos depois vêm pegar a cabeça para cuidar de um modo digno, e essa cabeça se encontra ainda hoje na Turquia. Vejam, caríssimos, que diante desse episódio a gente tem diversos atores e podemos nos perguntar assim: quem é o forte dessa história? Será Herodes, que demonstra sua fraqueza, o grande rei, em um episódio patético, diante de uma dança, em uma festa, no dia natal dele, da sua festa de aniversário, ele transforma esse dia no dia natal de João Batista, o dia da sua morte, o nascimento para Deus. Seriam aqueles comensais que estavam ali, que seriam considerados fortes, eles que no fundo cobravam do rei uma atitude e queriam ver agora o que é que você vai fazer diante dessa promessa e daquilo que pede. Seria Herodíades, que se aproveita de um momento de fragilidade, um momento que alguém faz uma promessa inconsequente, que seria mais corajoso não cumprir o que tinha feito do que tirar a vida de um profeta, do que fazer um homicídio. Seria Herodíades a forte que se aproveita dessa fragilidade do seu rei e esposo? Seria a sua filha que se submete à vontade da mãe e na sua juventude compactua com a morte de um inocente? Ou forte seria João Batista, que não volta atrás do seu vigor profético, como nós vimos também com Jeremias, e continua ali afirmando aquela que é a vontade de Deus? Mas forte mesmo, meus caros, é Deus, que não abandona o seu profeta. E quando esse profeta é traído, é levado à morte, lhe dá a vida. E continua a perpetuar na história, depois de 2000 anos, a memória para nós desse João Batista, como modelo de toda a profecia. Desse lugar de Santo Antônio, nós suplicamos que, assim como Santo Antônio, no seu tempo, também foi um profeta, e um profeta que não agradou, que as pessoas não tinham tanta paixão por escutá-lo, que ele nos sustente da nossa profecia, para que nós possamos viver, testemunhar e, se oportuno, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Com a oração de hoje, depois da comunhão, assim rezamos. Recebemos, ó Deus, esse sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Que Santo Antônio interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.